Pessoal, eu gostei mais vlogs do mundo. E uma mais nada. Gente, eu não sei assim, sem nessa água mas tudo bem. Gente, tava bem gostoso. Então, gente, eu tava tomando bastante água. E, gente, eu não tomo assim, como assim. E eu só não tomo assim, porque eu não tomo desse jeito. Eu aprendi na infância. Ai, meu cachorro estava parado muito. Que eu não tava aguentando tanto que tava demorando. Aí eu achei um rato. Uma borracha. E minha mãe foi lá ver se meu cachorro estava pronto. Então eu pensei, por que eu coloco a borracha na camisa? Eu coloquei, tá bem certíssimo.